Quem somos nós? Aonde estamos? Qual a nossa importância em relação à Constituição Universal? Qual a posição do planeta na Via Láctea? Qual a relação da Constituição humana com os planetas? Qual a nossa realização existencial? Tema do programa Salutes de hoje, que está começando agora. Muito bem, muito boa noite. Começa aqui mais um programa Salutes, transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, claro, Viva Bratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 29. Todos os programas Salutes ficam depois exibidos disponíveis na íntegra e em trechos compactos em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. As chamadas são publicadas na mídia social no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, todos os equipamentos eletrônicos de física quântica baseados para a saúde disponíveis em nosso consultório também estão em nossa loja virtual. Nós somos representantes da Nova Ciência, que é o loja.jcbaldan.com.br. E também patrocínio da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. São frequências muito interessantes, baseadas nos estudos da doutora Lucy Harasawa, e em que no site você preencher o cupom com JC Baldan, caixa alta, até letra maiúscula JC Baldan, você tem nesse cupom um desconto bastante interessante. Muito bem, hoje nós vamos discutir um pouco a existência do homem, a sua constituição oculta, o que nós estamos fazendo aqui. Para falar sobre esse importante assunto, eu tenho o prazer de receber um campeão de audiência em nosso programa aqui, nosso amigo particular e pessoal, Dr. José Roberto Cater, que é médico, ginecologista e obstetra, homeopata, trabalha com medicina antroposófica, medicina chinesa, medicina quântica e também é nutrólogo clínico. Muito boa noite, Dr. Cater, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Baldan. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui no seu programa, conversando com os nossos amigos, novamente, e estou sempre às ordens. Quer dizer que o ser humano está num planeta, numa ala da Via Láctea, quase caindo fora, né, da haste ali, né? Isso é uma coisa que eu acho importante que todos nós saibamos, por isso que eu fiz questão de falar sobre esse assunto. Dá uma olhada para a sua vida. Quem é você? Da onde você veio? Quem te criou? Para quê? Você vive num pequeno planeta chamado Terra. É um planeta pequeno, que gira em torno de uma estrela de quinta categoria, que é o Sol, pequena também, e colocado bem na borda da galáxia, lá no finalzinho da Via Láctea. Aí você olha para o universo e fala, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Que importância eu tenho para tudo isso? Mas tem. E é isso que eu quero que vocês sintam, a importância que vocês têm. Se vocês não sentirem isso, vocês não vão dar valor à vida. Ok, nós vivemos num planeta estranho. Às vezes você pode até pensar, será que Deus existe? Deus criou mesmo isso aqui? É um planeta que só tem guerra, só tem doença, fome, inimizades, bandidagem, criminosos. Mais de 100 tipos de países falando línguas diferentes, hábitos diferentes, religiões diferentes, não se entendendo, brigando um com o outro. Que mundo é esse que nós vivemos? Que importância nós temos para o universo? Será que Deus criou a coisa assim? Criou, né? Criou. Mas é preciso entender que objetivo tem esse Deus criador. Na verdade, existe uma hierarquia de deuses que nos criaram. Assim como o governo. O presidente não vai resolver tudo no país ele sozinho. Um presidente tem seus ministros, tem seus secretários, tem os governadores, tem os prefeitos, tem os vereadores. Deus também fez. Isso está se imitando a constituição divina do universo. Então, existem várias hierarquias espirituais. Nós temos um espírito que é eterno. O corpo não. O corpo é feito com terra.
Você não pode comer a terra como um ser elevado, mas você come a planta que comeu a terra ou o animal que comeu a planta. Tá? Então, esses bichos, a planta e o animal, transformaram a terra em algo mais divino, espiritual, para que possa entrar na gente. Tá? Muito bem. Então, é importante você verificar que acima da hierarquia do homem tem a hierarquia dos anjos. Vocês já ouviram falar em anjos? A igreja fala em anjo, ela aceita. Cada um de nós tem um anjo da guarda. O anjo cuida de pessoas. Acima dos anjos vem os arcanjos, cuidam de países. O arcanjo do Brasil chama Ismael. Ismael. É. E impõe a sua influência sobre aquele povo, aquele país. Acima dos arcanjos vem os arqueus, que cuidam de períodos históricos, e assim por diante. Vai subindo, subindo, até as últimas, que são os tronos, querubins e serafins. A própria igreja fala isso. Não estou inventando. Quem teve a ideia de criar o homem foram os tronos. Tronos é uma hierarquia. É uma hierarquia divina. Está lá em cima. Mas nem todos eles concordaram. Uma parte foi contra. E isso criou o chamado mal. Uma parte do bem e uma parte do mal. E assim nós fomos criados aqui. Vivemos num planeta primitivo. Nós estamos na pré-história ainda, gente. Nós estamos na pré-história. Tem mais troglodita no mundo do que você imagina. É, né? Dá uma olhada no mundo. Só tem troglodita. Tá? Já estão começando a aparecer pessoas muito boas na Terra. Isso é uma esperança. Tá? Para os criadores e até para nós, as criaturas. Espero que aumente cada vez mais as pessoas boas. E isso vai aumentar e um dia a Terra vai passar por transformações muito grandes. Mas vai demorar muito ainda. Então, é importante que a gente saiba como nós fomos criados. Qual foi o elemento que permitiu a criação da vida na Terra? Sem ele não existiria vida. Um milagre chamado água. Água é o milagre da natureza que foi possível criar a vida. A água é feita de hidrogênio e oxigênio, H2O. Hidrogênio tem no universo inteiro, oxigênio no planeta. Então, a água é a perfeita união entre o céu e a terra, entre o cosmos e o planeta. Isso permite à água receber frequências vibratórias do universo inteiro, vem frequências que vêm do universo inteiro, e combinações de frequências, quando incidem na água, ela cria vida. Sem água não tem vida. Tá? Então, nós somos feitos 70% de água, gente. O nenenzinho, quando nasce, é 80% água. Tá? Então, a água é a base da vida. Resultado, vocês têm que tomar água. Seu corpo é 70% água. 30 ml por quilo por dia, ou você não sobrevive. E uma água boa, de preferência. Tá? Então, a água é importante. Nós temos que beber água. Pelo mínimo 2 litros de água por dia, de preferência uma água boa. Infelizmente, a nossa água comum aqui é cheia de drogas, né? Cheia de substâncias tóxicas, cloro, flúor, metais pesados, agrotóxicos. Se puder escolher uma água melhor, tudo bem. Se não, beba água de qualquer jeito. Isso é muito importante. Quais foram as frequências mais importantes para criar o ser humano? As que não só que parte do universo, mas que parte do sistema solar. Nós somos um sistema solar em miniatura. Quando o homem foi criado, existiam 7 planetas no sistema solar, e até Saturno. Urano, Netuno e Plutão foram acrescentados depois da criação do homem e se referem a qualidades que nós iremos ter no futuro. Então, o 7 é o número sagrado. Vocês já ouviram falar que 7 é o número importante da criação. Sim. Eram 7 planetas que nos criaram. Tá? São 7 dias da semana, 7 cores da luz do sol, 7 notas musicais. Então, esses 7 é sagrado, são frequências vibratórias que partem desses planetas. Então, quando nós fomos criados, existia até Saturno. E as influências desses planetas criaram o nosso corpo. Nós somos um sistema solar em miniatura. As frequências que partiram de Saturno, hoje elas se refletem no nosso baço. O baço é o seu Saturno. Júpiter é o fígado, Marte é a vesícula biliar, o Sol o coração, Mercúrio os pulmões, Vênus os rins e a Lua é o cérebro e os genitais. Tá? Nós somos um sistema solar em miniatura.
Quando o homem foi criado, ele era um bicho, nós somos um bicho, mas éramos seres divinos espirituais. Mas tivemos que nos rebaixar até o nível de animais. Presume-se que a vida tenha existido somente na água 2 bilhões e 800 milhões de anos, antes de vir para a Terra. A gravidez não dura 280 dias? Olha que fantástico, não é por acaso. Cada dia de gravidez equivale a alguns bilhões de anos. Quando os primeiros peixes começaram a pular fora d'água, o segundo ambiente onde os seres vivos cresceram foi o ar. Para onde o nenenzinho vai depois que sai do marzinho interno, do líquido amniótico? Para o colo da mãe. Vida aérea. Alguns desses peixes caíam fora d'água. Para voltar, para não morrer, rolavam. Qual é o primeiro movimento que o neném faz? Rolar. Aí eles foram caindo um pouquinho mais distante, rolar não dava, tinha que arrastar. O neném arrasta. E foram criando pequenas patinhas. Tá? E foram começando a viver no meio anfíbio, ora na água, ora na terra. Uma adaptação que levou milhões e milhões de anos. O neném começa a engatinhar. E finalmente, no final do primeiro ano de vida, o neném começa a andar que nem um macaquinho, meio reambulando, que aí começou a viver na terra. Então, o primeiro ano de vida de um ser humano é toda a mudança da água para a terra. Olha que fantástico. Fantástico. É importante que a gente saiba a nossa origem, conheçamos tudo isso. E é preciso que nesse primeiro ano saiba cuidar muito bem dessa criança para que ela tenha saúde o resto da vida. Se isto não for feito, ela começa a ficar doente. Tá? Então, essas coisas a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Tudo que eu estou falando aqui é da linha antroposófica. Eu sou médico antroposófico e é da antroposofia que eu estou tirando todo esse conhecimento. Tá? Então, é importante vocês conhecerem isso. A gente se alimenta do mundo. Nós temos que comer o mundo. Não podemos comer terra, somos evoluídos, comemos a planta que comeu a terra ou o animal que comeu a planta. Então, a terra é elevada espiritualmente para fazer parte do nosso corpo. Então, é importante a gente conhecer um pouco da nutrição. Ou seja, a gente já falou sobre nutrição aqui, outros colegas que vieram aqui falaram nutrição, nutricionistas, excelentes recados que deram, para ensinar a gente a pôr uma gasolina boa na máquina, porque senão quebra o motor. Se você botar uma gasolina ruim no seu carro, o motor vai fundir. Todo mundo põe porcaria dentro de si. A comida que se come aqui hoje é horrível. É a pior possível. Tudo refinada, cheia de química, cheia de agrotóxicos, cheia de metais pesados. É um horror a comida que a gente... Até o ar que você respira hoje é todo contaminado, não é puro. Mas precisamos respirar. Para fazer o quê? Tá? Então, a água que você bebe é uma água cheia de flúor, de cloro, agrotóxicos, tem um monte de coisa, mas é o que a gente tem. Infelizmente, isso tira um pouco da nossa saúde e alguns anos de vida, mas é o que a gente tem. Tá? E, então, é importante nós comemos o mundo, nós somos parte dele e nós temos que nos alimentar do mundo, dentro dessa frequência vibratória que nós somos. Tem que elevar a Terra. Quando você morre, você devolve o seu corpo para a Terra, de onde ele veio. Quando você enterra o teu corpo, que ele foi divinizado pelo teu espírito, você está alimentando o planeta Terra. Se nós não enterrássemos nossos corpos, o planeta Terra não existiria mais. Não? Não. Nós alimentamos a Terra, ela nos alimenta. E o pessoal que crema é a favor da cremação? Também pode cremar. Também aquelas cinzas humanas jogadas na Terra alimentam a Terra. Sim. Eu gostaria muito, quando eu deixar esse corpo, é que não pode, né? A lei não permite. Que me enterrasse sem caixão, puro, mais nada. No meio do mato, numa floresta. Abre um buraco, me joga lá e bota a terra em cima. Eu gostaria que fosse assim, mas não dá. Então eu vou devolver o meu corpo à terra, que me emprestou esse corpo enquanto eu estive aqui, e eu divinizei essa matéria. Eu alimento o planeta. Se nós não enterrássemos nossos corpos, o planeta Terra não aguentaria, não existiria. Então é importante essa relação nossa com a Terra. Quem nós somos, sabe? É por isso que uma coisa que eu recomendo a vocês, e recomendo a todos, até meus pacientes, você quer um remédio que cura muita coisa e evita muita doença? Oração. 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 Orem. Eu, quando acordo de manhã, eu já agradeço ao dia, Senhor, muito obrigado pelo meu dia. Não precisa cruzar a mão se não quiser, mas às vezes cruza, às vezes não.
Obrigado pelo dia. Peço que me oriente, proteja minha família, proteja minha esposa e meus filhos. Muito obrigado por eles. Espero que hoje eu possa cumprir os seus desígnios. Muito obrigado. E à noite, quando eu vou dormir, obrigado, Senhor, pelo dia que eu tive. Muito obrigado. Agradeço por tudo, aprendi muito. Obrigado. Então, às vezes você pode orar, até dirigindo no carro você pode fazer uma oração. Eu quando lembro, estou dirigindo, lembro dos meus filhos. Pai, proteja meus filhos. Cuide deles, proteja minha esposa, sabe? Me oriente, me ilumine para que eu possa cumprir a minha missão. Mas precisa falar. Fale, não pense. Falar cria. O homem é criador falando. A palavra é criadora. Se você não falar, não tem validade. Só pensar, não? Pensar não adianta, você tem que falar. O homem é um ser criador com a palavra. A palavra humana cria. Não é pensar só e sentir só, não. É para falar. Tudo que você falar acontece. Não fale em coisa ruim que vai acontecer. Só fale em coisas boas. Tudo que você falar acontece. Se você falar um palavrão, falar uma porcaria, uma agressão, vai acontecer. Vai acontecer. Mas se você falar uma coisa boa, também vai acontecer. Eu vou pedir licença um minutinho para o Dr. Carter para anunciar o nosso curso de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde no Instituto Bem da Nova Ciência. Esse curso começou, na verdade, no final de 2022 e se estende até o final de 2024. São módulos, esses módulos são flexíveis, alguns assuntos modificam, as datas também, mas você fazendo os módulos, mesmo que independentemente, você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora e qualquer momento, e depois de todos os créditos, você tem direito a receber o diploma de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde, um curso reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. Os interessados, eu peço para entrar em contato com a Tássia, no 11 95687 5835. 95687 5835. Qual a razão da existência do homem, então, Dr. Kent? Por que existimos? O nosso Criador, ele se dividiu. Nós somos praticamente um pequeno elétron, um próton de Deus. Um átomo. E ele quer que a gente cresça como ele. Tá? Ele é criador. A função dele é criar. E ele quer que a gente chegue até ele. Nossa evolução um dia, nós vamos nos integrar a Deus. Nós somos deuses. Jesus Cristo disse, está lá na Bíblia, eu estou em vós e vós estáis em mim. Eu e meu Pai somos um só. Está lá na Bíblia. Ou seja, o que ele disse? Vocês são deuses, puxa. E nós somos. Chegaremos lá, mas por nossa conta própria. Nós temos que evoluir por conta própria para merecer um dia chegar até o nível divino. Jesus Cristo é um desses intermediários entre nós e Deus. Se a gente seguir o que ele ensinou, um dia a gente vai chegar a ser como um Cristo. O Cristo é um ser solar. O Sol é habitado por espíritos elevadíssimos que emitem aquela luz e energia para alimentar todo o sistema solar. São espíritos solares. Cristo fez o sacrifício de diminuir a sua frequência vibratória até o nível da Terra. Tá? Isso foi um sacrifício monstruoso que ele fez, por nós. Para ele mostrar o caminho, porque a gente está seguindo o caminho errado. E até hoje ninguém entendeu o que ele veio fazer aqui. Não, né? Não. Ninguém entendeu muito bem o que ele veio fazer. Quando perguntam a minha religião, eu digo, eu estou tentando ser cristão e não está fácil. Eu respondo assim. Tá? Não é fácil você, no mundo de hoje, agir como cristão. Tá? Você vai ser crucificado, como ele foi. Por quê? Pelo quê? Se você... Por exemplo, ele disse, amai os vossos inimigos. Quem que ama o inimigo? É difícil, né? Se vem chegar um ladrão que vai roubar você teria uma arma para matar ele? Não, você não pode fazer isso, isso não é cristão. Cristo disse, quando lhe pedirem a capa, dê também a camisa. Dê tudo que o outro pede. Quem faz isso? Se alguém chega na tua casa, eu quero a tua casa, quero tudo, você dá? Não dá. Não é fácil ser cristão no mundo de hoje. Esse mundo de hoje é luciférico-arimânico. Daquele grupo dos tronos que não queria a criação do homem, que criaram o chamado mal, alguns espíritos também elevados, mas que são contra a criação do homem, existem.
E eles são responsáveis pela nossa existência material. Lúcifer, por exemplo. Lúcifer é um ser espiritual que ajudou na criação do homem. E Ahriman também. Mas ele não queria? Lúcifer não queria? Não queria da maneira deles, não como os outros queriam. Tanto que o homem foi criado em forma de matéria quando não era o plano divino. A matéria existe graças a Ahriman. Ahriman é um espírito chamado do mal. Quando a gente estudou história no ginásio, na Pérsia Antiga, Zoroastro dizia: tem duas grandes forças no universo, Ahriman e Ormuzd. Ahriman e Ormuzd. Ormuzd o bem e Ahriman o mal. Ahriman criou a matéria. Tá? Então a matéria é ahrimânica. Para você ter uma ideia, a força de Lúcifer é a eletricidade. É uma força luciférica. O magnetismo é uma força ahrimânica, que ajudaram a criar tudo aqui. Nós somos movidos à eletricidade e magnetismo. É a influência de Lúcifer e Ahriman. A Europa é um planeta horizontal na Terra. Tá? É a Terra de Lúcifer. Ali criou o conhecimento, a iluminação, todo o conhecimento nasceu ali. Tá? É onde mantém a luz, vamos dizer, ilumina aquilo. A América, ela une os dois polos magnéticos da Terra. Então ela é ahrimânica. O magnetismo é uma força ahrimânica. Ahrimânica. A igreja sabe tudo isso, mas ela esconde. E a igreja sabia da existência da América, que ela era de influência ahrimânica, e fez tudo para impedir o descobrimento da América. Todo mundo que queria sair de navio para cá, a igreja fazia o possível para não vir. Quando Colombo veio, foi amaldiçoado pela igreja. Tá? Dizem que o termo América foi dado em homenagem a Américo Vespúcio, navegador italiano. Quem era esse cara para dar nome no continente? Ninguém. E a igreja sabe disso. América vem de uma palavra, de um dialeto antigo, Americariman, a terra de Ahriman. A igreja sabe disso. Sabe disso. Então é onde impera o materialismo. A América do Norte, etc., só é puramente materialista. Norte e Sul, então é ahrimânico. Aqui impera o materialismo, aqui na nossa... E a Europa? A Europa é mais luciférica. Tem um pouquinho mais, tem mais brilho, mais luminosidade. Essa é a nossa natureza. É importante que todo mundo saiba disso para saber o que vocês estão fazendo aqui e como tem que fazer. Senão vocês não vão entender o caminho que até o Cristo mostrou. Sabe? Então é importante conhecer tudo isso. Por isso que eu fiz questão de trazer esses conhecimentos para vocês. Eu estou estudando bastante o cristianismo, porque pelo que você está falando também forma a cruz, né? Um Sim. horizontal e outro vertical, exatamente, né? Exatamente. A cruz é o elemento terrestre. Cristo foi crucificado para fazer parte da terra. E, na verdade, se a gente for explicar como Cristo chegou aqui, pouca gente vai entender. Um ser solar nunca poderia nascer de um ovo humano, derrete o ovo. Cristo nunca nasceu como ser humano. Ele veio como consciência, né? Ele foi um espírito. É o seguinte, para que ele encarnasse numa mulher humana, todos os nossos corpos têm influência luciférico-ahrimânica. Cristo nunca ia usar um corpo que tivesse influência luciférico-ahrimânica. Um espírito foi mantido virgem de encarnação no mundo espiritual. Ele nunca encarnou. Foi mantido por Buda, que é o principal ajudante de Cristo. Uhum. Ele foi mantido virgem de encarnação. Tá? Um outro espírito, que é bastante conhecimento, também encarnou em Belém, um Jesus em Belém. E o outro encarnou em Nazaré. Teve 2 meninos Jesus. Esse de Nazaré era puro. Nunca encarnou, não tinha influência de Lúcifer e Ahriman. O outro tinha, uma inteligentíssima. Veio de uma linha de inteligência, Salomão. Tá? Aos 12 anos, o de Belém morreu. E esse de Nazaré, para a primeira encarnação, ele era bobinho, achava que era retardado, ele não entendia nada. Pegaram o espírito daquele e colocaram nesse de 12 anos aqui, de Nazaré. Na Bíblia está escrito, de repente, aos 12 anos, viram ele conversando com os mestres essênios. Espantou todo mundo. É verdade. Aí os essênios pegaram ele e foram educar para que aos 30 anos ele fosse batizado. O que é o batizado? Enfiava na água até quase morrer. Quando tirava o corpo, estava batizado. Tinha visto o mundo espiritual. Então João colocou
aquele Jesus dentro d'água. Quando ele estava quase morrendo, o espírito dele se afastou, o Cristo cósmico assumiu aquele corpo. Está na Bíblia. Nesse momento ouviu-se a voz de Deus: eis o meu filho amado, eu vos entrego. Está lá na Bíblia. Nesse momento ele virou Cristo. Antes ele não era. E ele de vez em quando saía do corpo para não matar o corpo. Quando viram ele andando sobre as águas, era o corpo vital dele, era o corpo etérico. Mas quando ele foi sacrificado, ele estava no corpo, ele tinha que passar por isso, ele tinha que ter sangue vermelho e derramar na terra. Se não é terrestre, se você não tiver sangue vermelho. Ele teve que derramar o sangue vermelho na terra para assumir a humanidade. Ele passou por tudo isso, o sacrifício dele. Fantástico. Temos que adorar esse ser até o extremo e aprender o que ele falou e seguir o que ele falou. Com certeza, com certeza. Assino embaixo. Diz, inclusive, que quando foi o sangue que ele tocou a terra, foi quando fechou o tempo. Fechou terremoto, tempestade, tudo. E o espírito dele assumiu o Senhor do mundo. O Senhor do mundo, assumiu a terra e a humanidade. É exatamente isso. Fantástico. Então, gente, nós temos esse compromisso de seguir o que Cristo iluminou. Siga o caminho dele, estudem a vida de Cristo e procurem fazer o máximo possível do que ele ensinou a fazer. Senão a humanidade não tem salvação. Não tem, né? Não. Vai ter porque ele está aqui. Ele está, né? Tá. Mas só se seguir o que ele falou. Está onde? No centro da Terra? Ele está consumindo todo o planeta e a humanidade é o corpo dele hoje. Ele nos ilumina, nos dá força, luz, calor, conhecimento, sabedoria, amor, tudo isso. Ele está muito perto da gente. Então, ele derramou o sangue vermelho. Para ser terrestre, tem que ter sangue vermelho, senão você não é da Terra. E ele teve que ter sangue vermelho e derramar na Terra. Os evangelhos hoje são uma grande lição, né, Dr. Cáter? Exato. Quero agradecer muito a presença do Dr. Cáter, do José Roberto Cáter, que é médico, ginecologista e obstetra, homeopata, trabalha com medicina antroposófica, medicina chinesa, quântica, medicina quântica e nutrólogo clínico. Falamos hoje bastante aí sobre a importância da existência do homem e a sua configuração. Muito obrigado, Dr. Cáter. Nada, foi um prazer enorme, Vadão. Muito obrigado, sempre às ordens. Eu que agradeço. O programa Salutos é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV canal 28, Claro Via Embratel canal 3, Sky canal 28, Vivo Fibra canal 29. Todos os programas Salutos, depois exibidos, ficam disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Bolgan e o Além de Agulhas. As chamadas dos programas e compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutos tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, natureza em frequências a serviço da vida. Obrigado pela audiência, uma boa semana e até a próxima sexta.